Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui para falar com você hoje sobre morte súbita de origem cardíaca, especificamente de etiologia arrítmica, ou seja, quais são as arritmias que podem causar morte súbita. Um tema que é muito relevante, é preocupante, a gente tem, vira e mexe, a gente tem casos aí que saem na mídia, então achei importante trazer esse tema que está dentro desse tema maior, que são as arritmias cardíacas que a gente tem trabalhado nos últimos vídeos, tá? Então, aqui dentro desse espaço, eu procuro abordar temas de saúde cardiovascular, hábitos de vida e outros temas em saúde de forma geral, tá? Vamos então para a nossa primeira pergunta? Então, nossa primeira pergunta, quais as arritmias cardíacas podem levar à morte súbita? Então, nós temos algumas arritmias cardíacas que podem, de fato, ser causa de morte súbita, ou seja, elas podem levar a quadros ameaçadores à vida. Poderia citar alguns exemplos aqui, já que foi motivo da nossa pergunta, como assim, por exemplo, alguns pacientes que têm a síndrome de Wolff-Parkinson-White, alguns pacientes que têm a displasia arritmogênica do ventrículo direito, por exemplo, que tem síndrome do QT longo, que tem síndrome do QT curto, entre outras, tá? E a gente tem também pacientes, por exemplo, que não nasceram, entre aspas, ou que não tem nenhuma predisposição genética para ter algum tipo dessas arritmias, mas que acabam desenvolvendo, por exemplo, algum tipo de doença miocárdica, seja porque teve um infarto grave e ficou com insuficiência cardíaca, ou algum outro tipo de miocardiopatia, por exemplo, que também tem um risco aumentado para apresentar arritmias que sejam consideradas mais graves e potencialmente fatais, tá? Então, a gente tem, dentro aí do cenário de todas as arritmias que a gente tem algumas arritmias que, sim, preocupam mais, e por isso que, eu já disse isso em vídeos anteriores, mas é sempre bom reforçar, não tem como o paciente saber se a arritmia que ele tem é um tipo de arritmia que ele deve ou não deve preocupar, né? Para isso, ele precisa ir até o médico cardiologista, ele precisa fazer o diagnóstico dessa arritmia e aí sim entender se é algo mais grave ou não e qual é o tipo de tratamento que precisa ser feito, tá? Existe tratamento para essas arritmias? Essa é a nossa segunda pergunta. Sim, existe, né? Então, para muitas dessas arritmias, a gente tem desde tratamento medicamentoso, ou seja, com uso de medicações, com algumas orientações que a gente entende que o paciente ele precisa fazer, se a gente orienta o paciente a certos tipos de atividades que ele tem que evitar, situações que ele precisa evitar, alguns tipos de alimento que talvez ele precise evitar, tá? Como também a gente tem tratamentos intervencionistas, como é o caso da ablação, né, que a gente também pode realizar em alguns casos e tem um potencial, seja ele curativo, ou seja de maior controle desse quadro de arritmias. Passando para a nossa terceira pergunta, é possível levar uma vida normal com essas arritmias? Olha, em boa parte delas, se não normal, bem próximo do normal, né? Porque hoje a gente tem um arsenal terapêutico grande, né? Seja de tratamento medicamentoso, com possibilidade de tratamento intervencionista, assim como eu comentei. Então, a gente pode levar uma vida bem próxima do normal nesses, assim, pacientes. Claro, cada paciente, ele é um paciente, ele tem um quadro clínico específico, tem que ser avaliado de forma individualizada e orientações específicas. Mas existe, então, Diego, pacientes que podem não levar uma vida normal? Às vezes sim, mas isso às vezes isso é em decorrência a doença de base, por exemplo. Às vezes o paciente tem um quadro de insuficiência cardíaca grave e também tem assim, um quadro arrítmico grave, que muitas das vezes é consequência desse quadro de insuficiência cardíaca. E por causa do quadro da insuficiência cardíaca, ele pode ter uma vida com algum tipo de limitação. Tá? Mas sempre o que a gente busca em qualquer tipo de tratamento quando possível curar, obviamente, quando não é possível controlar, né? E não só controlar sintomas, né?
assim, controle da arritmia em si, controlar sintomas, mas permitir com que o paciente ele viva mais e ele viva melhor, com qualidade de vida. Então, sempre quando a gente pensa em tratamento, e aí eu digo de forma global, mas colocando especificamente aqui a luz sobre as arritmias cardíacas e aqui morte súbita, o intuito é sempre esse. É possível praticar atividade física tendo essas arritmias? Essa é a nossa quarta pergunta. Sim, é possível, tá? Tem alguns casos específicos onde é recomendado que não seja feita atividade física, sim. Mas muitas das vezes não é uma orientação de praticar ou não, de praticar, ou às vezes não é praticar atividade física. É muito mais de que tipo de atividade física, em quais, assim, condições você pode ou não pode praticar. Então, isso vai depender muito do tipo de arritmia. Obviamente, o paciente vai estar fazendo um tratamento específico para isso. Alguns exames podem ser realizados para tentar identificar se o paciente pode ter um quadro um pouco mais preocupante, induzido pelo, assim, esforço. Claro que muitas das vezes, pelo tipo da arritmia, a gente já deduz isso, mas a gente pode, por exemplo, submeter o paciente a assim, um teste ergométrico, identificando ali como que ele se comporta fazendo aquele exame, né? Ou seja, sob ali o esforço físico, estresse físico, se ele vai apresentar algum tipo de arritmia que possa ser potencialmente preocupante, tá? Então, isso aí a gente vai ter que individualizar muito, tá? E a gente também tem a possibilidade de incluir esse tipo de paciente em programas de reabilitação cardíaca, né? Aonde ele vai passar por uma avaliação e ele vai começar a praticar atividade física de forma supervisionada, orientada, e ali os profissionais médicos e da equipe multidisciplinar, eles vão acompanhar e identificar que tipo de atividade, às vezes, que aquele paciente ele pode praticar e que pode ser seguro em muitos casos. Claro que a gente sempre quer possibilitar com que o paciente pratique atividade física, até porque a atividade física traz diversos benefícios para a saúde, e a gente sabe disso, tá bom? Passando então para a nossa quinta pergunta: quando o cardiodesfibrilador implantável está indicado? Então, o CDI, né, a sigla, né, é como se fosse um marca-passo, ou seja, ele tem um gerador, ele tem um gerador que a gente coloca aqui no subcutâneo, um eletrodo, que é um cabo que vai até no coração, e o que ele faz? Ele assim, percebe quando o paciente tem algum tipo de arritmia potencialmente mais grave, ele identifica a arritmia e ele mesmo dá o choque dentro ali do coração, né? Isso, quando que é utilizado isso? E quando que está indicado? Em casos de paciente, a gente diz, para prevenção de morte súbita secundária ou, às vezes, primária. Secundária é quando o paciente já teve algum evento. Por exemplo, o paciente já teve um quadro de morte súbita revertida. Então, fica claro que esse paciente ele é um possível candidato a implante de CDI, para que ele não corra o risco novamente, certo? Que assim que foi identificado, o dispositivo identifica a arritmia, já choque, reverte ali aquela arritmia, tá? Mas também para prevenção de morte súbita primária, que é quando o paciente nunca teve um evento de morte súbita, mas a gente sabe que pelo tipo de arritmia, pelas assim condições clínicas do paciente, exames que a gente faz, ele tem alto risco para apresentar um quadro de morte súbita. Então, entendendo isso, a gente atua de forma preventiva, por isso que a gente chama de prevenção primária, ou seja, o paciente nunca teve um evento e a gente coloca, mas então por que a gente não sempre identifica e a gente coloca sempre antes de ter, né? Porque muitas das vezes o paciente ele só vai descobrir quando ele tem o quadro de morte súbita. Às vezes ele nunca foi um médico, ele nunca foi um cardiologista, ele nunca fez um exame cardiológico, por exemplo, ou às vezes fez, mas não foi possível identificar, porque naquele momento ele assim, não tinha nada. Então, infelizmente, a gente tem quadros de pacientes que têm morte súbita revertida, graças a Deus, e aí, nesses casos, você coloca também o CDI, mas quando é possível a gente identificar precocemente pacientes de alto risco, a gente faz essa identificação, tá? E a gente indica também o implante do CDI. Claro que para o paciente, às vezes, isso é desconfortável. Imagina você estar com um dispositivo do nada, você leva um choque, mas, ao mesmo tempo, isso literalmente salva a vida do paciente.
ok? Espero, então, que você tenha gostado. Tentei aqui abordar as dúvidas mais frequentes acerca daquilo que os pacientes perguntam sobre arritmias como sendo causa de morte súbita. Se você tem alguma outra sugestão, alguma dúvida, coloque aqui no chat, por favor. Eu vou deixar aqui para vocês as minhas mídias sociais, caso alguém tenha interesse também em me seguir. A gente se